Bem-vindos a mais um episódio e eu hoje estou com imensa vontade de gravar. É um daqueles dias em que eu estou mesmo cozy, chuva lá fora, confortável aqui e apetece-me falar. Por isso, eu hoje quero falar de algo que o algoritmo me tem mostrado muito nas últimas semanas. Não é estranho a forma como nós nos referimos ao algoritmo, quase como se fosse uma pessoa real? Parece que lhe estamos a dar assim uma personalidade ou a definir que ele é que escolhe as nossas coisas, mas na verdade somos nós e ele percebe-nos, compreende-nos. Tudo muito estranho, na verdade. Curiosamente, eu acho que se há 10 anos, 15 anos, se calhar era demasiado, ainda era demasiado nova, mas há 10 anos a ideia de ter coisas completamente personalizadas para nós, acho que ficaríamos todos, uou, sim, queremos. Aliás, isso já havia de certa forma um bocadinho com algumas publicidades, por exemplo, se comprarmos uma revista de decoração, vai estar lá a publicidade de decoração e assim, mas a personalização que nós temos hoje em dia, eu acho que é assim um nível mesmo extremamente louco e inimaginável há alguns anos. E se calhar antigamente iríamos ver isso como algo super positivo e eu acho que hoje em dia já temos mais uma perspectiva de uou, isto é super assustador, isto sabe o que eu gosto, isto percebe o que eu gosto, não sei o quê. E eu nem sei bem como é que eu me posiciono quanto a isto tudo, porque a verdade é que adoro os algoritmos, o que quer que sejam que eles têm implementados, porque obviamente eu quero consumir conteúdo que eu gosto. Até me lembro agora na faculdade uma vez de falarem de, já não sei se foi um site ou um jornal, que fizeram esta experiência, se calhar nem foi uma experiência, obviamente não sei bem do que estou a falar, mas a ideia era basicamente que nós, quando consumimos notícias online, vão-nos ser recomendadas notícias das mesmas categorias, tópicos similares. Por exemplo, se eu estou a ler algo sobre política, vai-me ser recomendado mais artigos sobre política. Então a ideia deste site, jornal, o que quer que fosse, era que iria, no fundo, dar-nos o oposto daquilo que nós estávamos a consumir. Ou seja, se eu estava a ver coisas sobre política, se calhar ia-me recomendar coisas sobre desporto. E então depois tínhamos de ler este desporto, depois cá já podíamos voltar ao que gostávamos mais. Que era um bocado a ideia de não nos prendermos só à informação que nós gostamos, a que se calhar já procurámos por nós, mas também consumir coisas de outros tópicos, de forma a enriquecer-nos um bocado como pessoas, porque, ok, é bom consumir informação, mas se vamos estar fechados na nossa bolha, é um bocado pointless, porque não estamos a consumir informação assim, se calhar, nova, que nos vai trazer coisas ou perspectivas diferentes e isso é interessante, mas por exemplo, eu penso, ok, se me fizessem isso com notícias, eu acho que não me ia importar, mas por exemplo, vídeos que eu gosto de ver, se me fizessem isso, eu acho que ia ficar super zangada, porque sempre que me aparecem coisas assim completamente fora dos meus gostos, eu dou-me ao trabalho de me ter que não me recomendem mais disto, não gosto deste tipo de conteúdo, de género. Não, aprendo que eu não quero nada disto, porque é muito estranho. Outro dia apareceu uma tipo de alguém a dançar, mas tipo de uma forma bem estranha. E eu fiquei tipo, não é nada disto que eu quero aqui na minha página. Eu quero coisas de... nem sei bem explicar o que é que eu consumo. Coisas de arte, decoração, desporto, tipo vlogs, lifestyle. É estranho ter assim de explicar, não é? Mas isto para dizer que uma coisa que me tem aparecido assim várias vezes na última semana e que obviamente se eu consumo vai aparecer mais, estava relacionada um bocadinho com fazermos coisas e agirmos sobre as nossas ideias. Ou seja, todos nós experienciamos isto de ter uma ideia. E eu acho que podem surgir de formas diferentes. Às vezes estamos a fazer qualquer coisa minimamente relacionado e temos uma ideia. Outras vezes, um bocado como aquelas pessoas que têm ideias em sonhos, sabem? Há vários artistas que dizem isso, de acordaram e tinham tido um sonho com uma música e foram escrever. Muito interessante. Mas lá está, tipo, às vezes as ideias parecem assim um bocado caídas do nada, às vezes surgem de uma necessidade de, sei lá, precisamos de alguma coisa e não encontramos nada que faça isso, então temos a ideia de fazer isso para implementar, para fechar essa lacuna que existe em algo que nós queremos fazer.
há várias formas destas ideias surgirem, basicamente. E eu acho que isto me acontece muito, que é, eu frequentemente acho que sou especial. Eu acho que as ideias que eu tenho são especiais. Obviamente, a maioria das ideias que eu tenho, eu vou considerá-las incríveis. Eu vou querer agir sobre elas e eu vou pensar, uau, és mesmo bué fixe por ter essa ideia e vai ser super revolucionário, vais fazer isto e vai ser super giro e as pessoas vão gostar. E depois, obviamente, nunca faço nada. E eu pergunto-me, será que toda a gente pensa assim? Ou será que há pessoas que têm uma ideia e, tipo, desvalorizam logo, não querem saber? Porque o que eu sei que existem de certeza são pessoas que agem sobre essas ideias, porque todas aquelas pessoas que nós conseguimos ver a atingir alguma coisa, o que é que elas têm mais especial do que nós? Elas foram capazes de agir sobre as ideias que tiveram. E para começar, quero dizer que acho que toda a gente que tem coragem de agir sobre as suas ideias e fazer as coisas, implementar projetos ou pelo menos tentar, são pessoas corajosas. E acho que também é preciso sempre uma certa confiança. Porque se não tivermos nenhuma confiança no nosso projeto, ele possivelmente não vai chegar muito longe. A menos que tivéssemos encontrado algo tão revolucionário que depois íamos ter essa confiança ou validação de pessoas à parte. Eu acho que a maior parte das vezes tem mesmo de partir de nós, por isso, parabéns a todas as pessoas que agem sobre as suas ideias e, obviamente, não estou a pensar em pessoas estúpidas. Desculpem, não devia chamar ninguém de estúpido. Mas, claramente, eu acho que... Eu agora queria dar um exemplo, mas não me estou a lembrar assim de nada. Mas de certeza que há pessoas que já tiveram assim... não, esperem, já tenho um exemplo. Um tipo de conteúdo que me apareceu no outro dia, que é tipo... é estranho, porque eu não gosto muito. Mas é aquele tipo de coisa que uma pessoa fica a ver até ao fim, então depois vai alterar ali as coisas. Mas era um programa qualquer, já não sei se eram britânicos ou americanos, provavelmente americanos. Era tipo um clipe daqueles programas bem peculiares que eles têm. E este aqui era sobre de pessoas que poupam dinheiro e formas que eles têm de poupar dinheiro. E pessoal, aquilo foi muito estranho, porque a mulher, literalmente, fez uma lasanha na máquina de lavar louça. Só a ideia de meter uma lasanha na máquina de lavar louça, que era para multitasking, eu não consigo processar. E outra coisa muito estranha que ela também estava a fazer era, no supermercado, para poupar dinheiro, basicamente, imaginem, vocês vão comprar uma banana, a banana é pesada, com a casca, obviamente, a casca faz parte da banana, e então vocês pagam consoante isso. Então, o que a mulher disse foi que ela só vai comer a parte de dentro da banana, por isso não devia estar a pagar pela casca que não vai comer. Então ela basicamente, em pleno supermercado, tirou a casca e levou só a parte dentro da banana. Isto é muito estranho. E eu pergunto-me, será que ela faz mesmo isto no dia-a-dia ou será que foi só para o programa? Tipo, eu percebo o pensamento, tem lógica. Estar a querer poupar dinheiro nisso, mas na prática parece tudo menos algo bom de se fazer. Tipo, eu não sei, é muito estranho pensar numa banana a ser levada do supermercado já sem a casca. E ela fez isto também, por exemplo, com uvas. Mas as uvas já não era estranho. As uvas, tipo, já percebo, já. Achei muito mais normal, que era... Ai, não me estou a lembrar do nome, mas os bagos estão presos naquelas coisas. Então ela só tirava os baguinhos de uvas que queriam. E aí eu fico tipo, ok, isto até faz algum sentido. Mas a parte da banana eu não estou a conseguir processar. A parte dela meter comida na máquina de lavar louça, tipo, não pode ser real, não pode. O clipe que eu vi não mostrava o produto final, só mostrou ela a meter lá. E que ele nem ficou bem preso. Tipo, ela meteu papel de alumínio por cima. E... como assim? Tipo, eu acho que isto era preciso uma proteção mais forte. Porque era só mesmo por cima, quase como se estivesse só a ir ao forno. Por isso eu quero acreditar que se calhar não era assim. Mas indiferente para mim. Isto se calhar, pronto, é aquela ideia que... eu percebo que as pessoas queiram poupar, mas... será que é assim uma ideia com tão cabimento? Será que é um tipo de poupança que compensa? Eu não sei se na coisa da fruta, acho que era $40 por ano, assim que ela poupava. E lá está, para algumas pessoas, calhar, é um valor muito relevante. Mas, de certeza que também há ideias ainda mais estapafúrdias do que esta. Mas, basicamente,
Só um parabéns mesmo a pessoas proativas com as suas ideias. E o que eu queria partilhar aqui era a ideia de as ideias andam no ar e nós podemos agarrá-las ou deixá-las ir. E tudo bem que isto pode ser uma forma muito simples de meter as coisas ou uma forma mais... Será que se pode considerar pseudo-espiritual? Se calhar pessoas assim mais racionais e analíticas não concordariam muito. E obviamente não é algo literal. Mas esta frase tocou-me de certa forma, porque já me aconteceu por vezes ter uma ideia para algo e obviamente eu muitas vezes passo por todo aquele estágio de planear super bem, depois apenas não faço a parte final. E então as ideias acabam por passar. Às vezes ocorrem, eu nem anoto nem nada e passam completamente. E depois, mais tarde, vejo alguém a fazer algo parecido. Ou algo que depois me remeteu a essa ideia que eu tive. E uma pessoa fica sempre naquela de fogo. Podia ter sido eu a fazer isto, mas agora foi aquela pessoa. E se calhar aquela pessoa também nem foi a primeira, e se calhar nem nós fomos os primeiros a ter as ideias. Mas isso mostra muito como há imensas coisas que não são únicas de nós. Nós não somos assim tão especiais por termos essa ideia ou essa vontade. Mais pessoas, somos tantos, como é que poderia não acontecer? Mas mais pessoas também têm essas vontades, também se lembram de certas coisas, de projetos, e há alguém que vai agir sobre eles. Então esse alguém é a pessoa que agarrou a ideia, enquanto que nós somos as pessoas que deixámos as ideias que andavam aqui no ar a passar. E isso tocou-me mesmo e tem-me remetido um bocado para eu não deixar as ideias passar e ser ligeiramente mais consciente de anotar, ter o meu esquema de fazer coisas. Mas mesmo passando por esta fase, depois não chego à parte final. O que também me leva a outra coisa que me tem aparecido muito a nível de conteúdo, que é a ideia de subirmos a montanha do cringe. E eu acabei de tentar traduzir isto para português, a primeira parte pelo menos, e já não soa tão bem em português. Mas eu ando a tentar fazer um esforço consciente de não meter tantas palavras em inglês. Não porque eu seja contra isso, mas eu não gosto de me estar a esquecer de palavras. Portanto, continuando. Subir a montanha do cringe. E eu acho que, basicamente, quando vemos pessoas em certos sítios, ou a chegar e a atingir certos objetivos, é difícil para nós pensarmos que aquela pessoa, se calhar já passou meses, anos, a sentir-se desconfortável, se calhar a ser gozada, as coisas a não resultarem muito bem. Claro que nem sempre são casos únicos, por exemplo, eu acho que este assunto leva sempre um bocado para a questão do crescimento nas redes sociais. É sempre aquela coisa mais óbvia hoje em dia, pelo menos para mim, quando eu penso neste assunto. Mas claro que pode ser adaptado a qualquer coisa, a uma carreira, sei lá, fazer limpezas em casa, qualquer coisa. Mas eu vou se calhar usar o mesmo exemplo das redes sociais, porque lá está, é a associação que eu faço. E eu já vi pessoas em que se calhar eu comecei a seguir relativamente cedo e que elas de facto cresceram muito rápido. Ou, por exemplo, eu lembro muito ainda na altura da escola, tipo as pessoas que eram mais populares na escola, ligeiramente populares. Na minha escola não havia assim uma coisa tipo super drástica de popularidade, mas claramente havia sempre pessoas mais populares do que outras, que toda a gente sabia quem elas eram. E, por exemplo, quando surgiu o Facebook e assim, essas pessoas eram sempre logo as que parece que automaticamente tinham sempre mais amigos, mais conexões, depois passou para o Insta e tipo, automaticamente, sempre logo. Tipo, eu sempre fui uma pessoa muito mais reservada, não publicava e assim, tipo, nunca tive essas coisas. Então era sempre a ver um bocado de fora. E, por exemplo, ver essas pessoas mais populares ou ver pessoas mais normais, parece mal dizer isto assim, mas comparando essas pessoas, tipo, os mais populares conseguiam sempre algum crescimento muito mais rápido que os outros. E eu acho que isso também acontece muito nas redes sociais. Mas mesmo assim, muitas pessoas, quando chegam a certos números, se nós formos ver publicações mais antigas, eu já fiz isto com algumas pessoas porque eu tinha mesmo curiosidade, muito trabalho a dar ali o scroll, uma pessoa vê que de facto nós pensávamos nas pessoas como alguém que já conseguiu aquele número de seguidores ou de pessoas que apreciam o seu trabalho assim de forma rápida,
mas ao ir vendo tudo passado, temos um bocado a noção de não, esta pessoa foi subindo aos poucos. E se calhar foi subindo aos poucos e houve ali um momento em que o crescimento foi um bocado mais exponencial e assim, mas esta pessoa também começou como praticamente todos começam, como a maioria das pessoas sem conexões começam. E outra coisa é que nós dizemos sempre que está tudo na internet, não sei o quê, e pronto, e está, mas a verdade é que também se apaga muita coisa das contas, que se calhar são que a maior parte das pessoas vão ver, ou seja, um vídeo que alguém publicou pode estar na internet guardado a algures ou não sei o quê, mas se calhar se eu for à conta daquela pessoa não vou encontrar logo e eu não vou me dar o trabalho de investigar e fazer sei lá o quê para descobrir tudo da vida da pessoa. E se calhar nem a maior parte das pessoas vão. Por isso as pessoas podem, com uma relativa facilidade, omitir se calhar também o período mais cringe, digamos, da vida delas, ou que se calhar ainda não havia tanta validação ou forma de olhar para as coisas. E é super curioso, e eu nem acho isto errado, nem nada, sinto que se calhar várias pessoas achariam errado, tipo, omitir, sei lá, publicações com poucos likes ou assim, e eu acho indiferente, eu acho que cada pessoa pode escolher perfeitamente o que tem no seu perfil, o que não tem, pode não ficar confortável a querer mostrar o passado, porque era um bocado como estamos a mostrar fotos nossas, tipo, de uma fase que a nossa vida que agora nós olhamos e pensamos, que cringe. E depois é engraçado, porque parece que ao longo dos anos, o que nós às vezes considerávamos assim meio cringe, passa a ser um bocado só ter aquele sentimento de saudosismo associado, porque, sei lá, por exemplo, fotos da adolescência, se calhar na altura, passavam 2 anos, era bem, que é isto? E agora olhamos e ficamos tipo, ixi, que fixe, não sei o quê. E eu por acaso arrependo-me de ter assim mais algumas fotos dessas fases da minha vida, mas never mind. Outra rapariga que eu também gosto muito, também tipo, falou disto e ela faz muito conteúdo de corrida e ela estava a dizer, ela tinha chegado agora aos 10 mil. Eu sinto que boas pessoas dizem tipo, que 10 mil é super pouco hoje em dia, mas eu pensei 10 mil ainda como sendo um número super grande, porque eu acho que 10 mil é aquele momento em que as pessoas começam tipo, a fazer coisas mais a sério. Mas basicamente, ela estava a dizer que tem a certeza que pessoas da escola dela, da faculdade, do sítio onde ela cresceu, provavelmente já enviaram vídeos dela tipo, e gozaram e disseram qualquer coisa, tipo, ok, ela não pode comprovar, mas ela tem uma noção muito grande que isso provavelmente aconteceu. E eu acho que é sempre um daqueles que costuma ser assim o meu maior medo e impedimento, que eu agora me estou a conseguir soltar um bocadinho. Porque o que ela disse, e eu concordei imenso, foi que ela tinha noção disso, mas para ela chegar, se calhar onde ela está a chegar agora e onde ela queria chegar, ela teve de passar por toda esta fase de crescimento em que o conteúdo dela era percebido de certa forma, até para ela própria melhorar e também se calhar ganhar mais público, e as pessoas agora olharem de uma forma diferente. E eu acho que uma coisa é que também muitas vezes, por exemplo, já me aconteceu, eu com amigos, tipo, comentarmos, tipo, conteúdo de pessoas que conhecíamos, e eu penso sempre que não era tipo a comentar ou a gozar, é tipo, olha, esta pessoa agora está a fazer isto. Tipo, sério, não sei o quê, que estranho, ou que fixe, o que quer que seja. Mas nunca era bem aquele intuito de deitar abaixo, sabem? Era tipo, ok, às vezes pode ser estranho, não esperávamos isto desta pessoa, mas ela está ali na sua e tipo, eu não me interessa nada deste tipo de conteúdo, mas acho que é fixe a pessoa estar a fazer isto. E a verdade é que a maior parte das vezes, eu acho que as pessoas podem comentar, mas se não for o tipo de conteúdo que nós gostamos, a maioria de nós não se vai dar o trabalho de ficar ali a acompanhar, mesmo sendo uma pessoa conhecida. Eu sinto isso. Há pessoas da minha altura da faculdade que criam conteúdo e assim. E imaginem, eu acho super fixe e às vezes aparecem vídeos e eu penso sempre, que fixe, é esta pessoa. Só que não fico a ver, porque não é bem o tipo de cena que me interessa. E eu às vezes fico tipo, se calhar devia apoiar mais e ficar a ver mais, mas não, tipo, eu vou tratar esta pessoa como outras pessoas que me aparecem e eu estou focada no que eu gosto. Mas lá está, parece que eu acho sempre fixe quando vejo alguém a fazer isso. E sim, já comentei e não sei o quê, de género, a pessoa está a fazer isto, mas raramente é com o lado negativo. E se for com o lado negativo? Qual é que é o problema de se alguém falar de mim do lado negativo, desde que eu esteja consciente, tipo, do que eu sou, do que eu quero
e que, agora posso estar a ser um bocado estranho a fazer isto, mas daqui a uns tempos vai ser mais normal, eu próprio vou ganhar mais confiança, o que vai ser giro. Porque se alguém criticar algo nosso, enquanto estamos neste processo de subir esta montanha, é um bocado problema da pessoa, no fundo. Porque é que haveria de ser problema nosso? Por isso, é mesmo um bocado só aceitar, em vez de, pelo menos o que eu sinto que para mim me está a ajudar um bocado a fazer esta mudança, é de, em vez de ficar preocupada com o que os outros podem achar, ou se alguém pode ver ou não, é simplesmente aceitar de, ok, podem ver, ok, podem se lembrar de mim, podem dizer qualquer coisa, mas porque é que isso haveria de ser relevante para mim no momento em que eu estou, especialmente quando já nem tenho essas pessoas na minha vida, e termos só a segurança das nossas ideias, do que nós queremos fazer, do que nós queremos atingir. E parece que hoje em dia é um bocado difícil às vezes até ter projetos e coisas sem nos metermos assim, sem nos darmos a conhecer. Por exemplo, eu lembro de várias pessoas de escola, faculdade ou assim, que até a nível profissional eu sinto que vejo essas pessoas um bocado a perderem o medo e a saírem da sua bolha de publicitar agora o que fazem. E é engraçado porque há pessoas que acabam por tomar um percurso muito diferente do que elas, se calhar, na altura em que as conhecíamos, queriam, ou se calhar até diferente do que estudaram assim. E eu sinto sempre um bocadinho, mesmo de pessoas de quem eu nunca fui próxima, sinto sempre um mini pseudo-orgulho quando vejo tipo só alguém a ir e fazer qualquer coisa. Portanto, voltando àquela ideia que eu falei de se nós não agarrarmos nossas ideias, outra pessoa vai fazê-lo, eu acho que é tipo uma excelente frase para ter um bocadinho com motivação de... Mas também acho que é importante sabermos que, mesmo quando vamos conseguir meter uma ideia em prática, não é garantido, se calhar, certos retornos que vamos ter dela. Eu acho sempre excelente quando vejo pessoas, sei lá, que chegaram longe, entre aspas, não sei, que chegaram a um sítio onde agora faz com que eu as esteja a ver. Nesse sítio. Isto são bem estranho dito assim, mas eu acho que a ideia se percebe. Basicamente, eu acho excelente quando as pessoas dizem de nunca imaginaram que isto ia acontecer, nunca esperaram tanto sucesso, assim, e eu penso, ok, se calhar já estou a falhar, porque sempre que eu imagino uma ideia minha em prática, eu já estou tipo a sonhar completamente alto. Eu já imagino no topo do mundo, que é algo que nem sequer existe, mas eu imagino mesmo quase a melhor coisa que pode acontecer a partir daí. Tipo, eu não sou nada de ficar-me por baixo, eu imagino mesmo o topo dos topos. E eu fico naquela de, será que as pessoas estão a ser mesmo honestas? Porque por um lado, eu imagino que se calhar alguém podia não ter bem a noção e assim. Mas imaginem, a partir de certo ponto, para crescer às vezes é preciso saber para onde é que uma pessoa quer crescer, ou o que é que quer fazer, ou que ações quer tomar. Por isso, eu pergunto mesmo de como é que as pessoas conseguem não sonhar alto. Porque a mínima ideia que eu tenho, eu estou a sonhar o mais alto possível. Por isso, a lição de hoje, agarrem as vossas ideias. Talvez tenham de as filtrar, mas talvez ao trabalharem nelas percebam o que é que devem seguir ou não, o que é que vale a pena ou não. Mas ideias são coisas à espera de serem concretizadas. E algo que eu também queria falar aqui hoje era também de criarmos o nosso eu, ou descobrirmos a pessoa que somos. Eu sinto que é uma frase, um dizer assim super comum que é estou-me a descobrir a pessoa que sou e assim, e eu própria sou culpada de dizer muito isso no passado, de descobrir que sou uma pessoa assim, ou estou a descobrir melhor quem eu sou, ou a pessoa que eu sou perante certa circunstância. E também, mais uma vez, a ver um videozinho esta semana, fiquei muito a pensar nisto de será que nós descobrimos quem nós somos? Ou será que nós criamos quem nós somos? Eu acho que é completamente a segunda. Claro que há sempre circunstâncias e variáveis que vamos tendo, especialmente durante o nosso crescimento, que vão para além de nós. O país, questões financeiras, a cultura, a sociedade, a nossa comunidade onde estamos integrados. Tudo isso, claro que vai
marcar muito a pessoa que nós somos. Se calhar certas características já podem completamente ser inerentes de nós como pessoa, outras vêm da forma como fomos educados. Certas coisas até podem ser meias genéticas. Não digo no sentido de a genética dizer se nós somos, sei lá, extrovertidos ou não, mas no sentido de há questões a nível da genética que vão impactar a forma como nós somos, agimos ou vivemos. Por exemplo, se uma pessoa nascer sem um dedo, isso vai impactar se calhar um bocado a forma como a pessoa está a crescer. Ou pode não ter grande impacto, mas espero que esta ideia seja perceptível. Se calhar é estranho estar a dizer isto, tendo em conta que sou uma pessoa minimamente saudável, mas lá está, questões de saúde, que são coisas que obviamente nós queremos todos estar saudáveis, mas há pessoas que infelizmente não estão, e acho que todos nós ao longo da vida também vamos experienciando certas coisas a esse nível. E com isto quero basicamente dizer que sim, há uma panóplia de coisas que influencia tudo. Mas a partir até de uma idade jovem, nós começamos a ter esta tal consciência e cada vez mais, acho que especialmente depois na adolescência, temos um bocado isto de nos conhecermos de que música é que nós gostamos. Tipo, naturalmente nós gostamos mais de certas músicas, gostamos mais de certas cores, de certos estilos, de certas formas de ser e estar. E depois algo que até se vê muito, por exemplo, em manifestação, em coisas relacionadas com objetivos ou um prazo e assim, é quem é que nós queremos ser. E eu sou culpada também de... Eu olho muito para quem é que eu quero ser como o meu eu ideal sempre num futuro pseudo-longínquo. Mas eu acho sempre que vou ter isto ou aquilo, agir de certa forma, ter esta postura. Nunca sei bem que trabalho é que vou ter. É sempre aquela questão que é uma tela em branco na minha vida. Mas pronto, há certas características que eu imagino sempre num futuro eu. E a questão é que estou sempre a deixar isto para o futuro. Tipo, no futuro eu vou ser assim. No futuro, isto ou aquilo. E algo triste nisto é que eu nunca vou ser aquela pessoa no futuro se eu, neste momento, não começar a agir como essa pessoa. E eu se calhar posso achar, mas neste momento ainda não sou esta pessoa. Mas é que eu não posso estar à espera de qualquer evento milagroso na minha vida para me tornar alguém diferente. Se eu tenho o poder de decidir a pessoa que eu sou, eu tenho de começar a ser essa pessoa. Ou então também tenho de admitir a mim própria que isso não se alinha comigo. Mas em vez de estar a achar que me estou a descobrir melhor e que me vou descobrir melhor e focar-me em perceber quem sou, eu quero começar a focar-me em construir quem eu sou. Eu nesta fase da minha vida eu sinto que já percebi que pessoa sou, já percebi a minha timidez, já percebi a forma como eu estudo ou desenvolvo ideias, já percebi o tipo de conteúdo que eu gosto, os livros, já percebi certos desejos que tenho. Por isso já chega de estar sempre aqui a tentar decifrar quem eu sou, porque eu não estou a fazer nada com isso. Ok, tipo, eu percebo melhor quem eu sou, tento arranjar estratégias para melhorar certas coisas da minha vida a partir disto, mas não é assim de uma forma bem eficiente, é sempre de uma forma muito presa à pessoa que eu acho que descobri quem eu sou. E eu quero mudar isto, eu não quero continuar a agir desta forma, porque eu quero mais pensar de, não, eu tenho o poder para mudar isto, eu posso agir de outra forma, de o que é que me impede de ir agora lá fora e caminhar de forma super confiante? Ou o que é que me impede de chegar à beira de alguma pessoa e falar com essa pessoa? Este tipo de coisas, tipo, pequeninas no dia a dia, mas o que é que me impede, por exemplo, uma questão que eu tenho sempre comigo própria é tipo, o meu estilo, porque eu não sou muito boa nisso e noto às vezes assim flutuações da minha confiança, consoante a forma como eu me visto. E não é algo que eu às vezes dedico muito tempo, mas gostava de dedicar mais. E eu estou sempre a pensar de no futuro vou ter um estilo assim ou daquela forma e vou me sentir confiante na minha roupa. Tipo, não. O que é que me vai fazer no futuro sentir assim se eu não começar agora a experimentar, a perceber o que é que resulta, a perceber o que é que me faz sentir confiante, a perceber o que é que me senta bem?
Nada, nada. Eu tenho de fazer isso, eu tenho de fazer esse processo. Eu não posso adiar tudo para o futuro, ou então eu vou viver a vida sem nunca de facto ter experienciado as coisas que eu queria, porque eu nunca tive a coragem de ser quem eu queria ser, na verdade. E é triste porque parece que espero que isto me aconteça naturalmente, que eu consiga ser uma pessoa assim, mas não, já cheguei àquela fase em que eu já percebi que neste momento naturalmente não tenho isto em mim. Por isso tem de ser aquela vontade consciente de não, eu agora vou ser assim, eu vou agir assim porque é assim que eu quero ser e viver de acordo com isso, de eu crio a pessoa que eu sou, eu defino as ações que eu faço diariamente, eu defino se alinham com as minhas ideias, com os meus ideais. Eu sou a criadora. Desculpem, a dizer eu sou a criadora tem muita piada. Eu estava a tentar dizer isto sério. Parece muito algo religioso. Mas eu sou a criadora, somos todos criadores. Então, basicamente, é um bocado esta ideia, lição para esta segunda parte do episódio. Eu acho que se interliga com a primeira. Mas de deixar de ser a passageira da minha vida que quer ser de certa forma no futuro e começar a ser essa pessoa no presente, porque o meu futuro vai ser o meu presente naquela fase, se eu lá chegar. Uma pessoa nunca consegue prever, obviamente. Por isso, tomar controle da nossa vida, nós temos o poder de criar quem somos. As coisas vão além de descobrirmos quem somos. Nós podemos ser de outra forma, mas nós podemos mudar a forma como somos em muitas coisas da nossa vida. Por isso, boa sorte a criarem o vosso eu ideal já agora, no presente, em todas as vossas ações, gestos, ideias, forma de ser. Até ao próximo episódio.